Brasil está entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A gente tem mais de 4 milhões de barris de petróleo saindo do fundo do mar todo dia. Tem o pré-sal, que é uma das maiores reservas descobertas do mundo inteiro nos últimos 30 anos. Tem a Petrobras, que é uma das maiores empresas de energia do planeta. E mesmo assim o brasileiro chega no posto, olha para o preço da gasolina, olha para o preço do diesel e pensa: como é que um país rico em petróleo continua deixando o brasileiro pagar caro em tudo? O problema não é só o preço da gasolina. É o jeito que o Brasil funciona. E isso que vai encarecendo a vida inteira sem que muita gente perceba. Depois que você entende essa lógica, nunca mais vai olhar para esse tema do mesmo jeito. Então, assiste até o final. E se essa informação faz sentido para você, curta e compartilhe. Não esquece de hypar o nosso vídeo também. Porque todo brasileiro precisa entender isso. Antes de chegar no Brasil, deixa eu te explicar uma coisa. O petróleo mexe com tudo, porque o mundo moderno foi construído em cima de energia. E durante muito tempo, essa energia veio principalmente do petróleo. E é ele que movimenta tanques, aviões, navios, caminhões, fábricas e toda a estrutura que mantém uma economia funcionando, inclusive durante uma guerra. Nenhum país consegue sustentar uma guerra longa sem energia. E nem todo país tem petróleo. Então, quem tem petróleo tem algo que os outros precisam muito. E é por isso que as regiões produtoras estão sempre no centro das pressões globais. E é por isso que o Oriente Médio aparece o tempo todo no noticiário. Os maiores produtores não atuam sozinhos. A OPEP, que mexe no quanto de petróleo vai ter no mercado. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de petróleo. A OPEP+ decidiu aumentar a produção de petróleo a partir de maio. E isso influencia diretamente se a energia fica barata ou se o mundo entra numa pressão econômica. A OPEP não é só um grupo de países com preço correspondente, não, tá? Ela decide quem aguenta uma sanção, quem sente primeiro e até quem consegue sustentar uma guerra por mais tempo sem colapsar. Poucos grupos no mundo têm esse tamanho de impacto sem necessidade do exército. Isso acontece por causa do peso que o petróleo tem no mundo. Primeiro, controle. Um território com petróleo, refinaria ou rota estratégica vale muito mais do que parece. Ali não é só a terra, é a energia, o poder de produzir e de vender para o mundo. Segundo, financiamento. Um país que produz petróleo usa essa receita para sustentar o governo, os gastos militares e continuar operando mesmo em conflito. Quando o preço cai, esses regimes entram em crise. Quando o preço sobe, eles fortalecem. E a terceira, pressão internacional. Quando um país produtor entra em conflito, o mundo tenta sancioná-lo, cortando o acesso a bancos seguros e mercados. Mas isso nunca é simples. O país sancionado cria rotas alternativas, vende com desconto para outros compradores e o mercado sente instabilidade. Quando o mercado vê risco no petróleo, o preço do barril sobe. E quando o barril sobe, isso chega aqui no Brasil em forma de combustível mais caro, logo, frete mais caro, e vai tudo ficando mais caro junto. Em 2026, com conflitos no Oriente Médio e ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, o barril passou de $100. A decisão acontece em meio à alta da commodity no mercado. A cotação do barril tipo Brent já passou a barreira dos $100. Hoje, a cotação está em $107, se aproximando, portanto, dos $110 o barril. Resultado, frete mais caro, alimentos mais caros, inflação mais alta, o Banco Central travado para cortar juros, e isso tudo aqui no Brasil. Um país que nem está na guerra. Mas aí você me pergunta: Dani, tudo bem, faz sentido um país que importa petróleo sofrer com isso. Mas o Brasil produz petróleo. Tem o pré-sal, lembra? Tem reservas de mais de 12 bilhões de barris. Tem a Petrobras, responsável por 89% de toda a produção nacional. Por que a gente ainda paga caro no posto? Essa é a pergunta que vai te deixar com raiva. Porque a resposta é um conjunto de decisões em ruínas, interferência política e burocracia acumuladas por décadas. Vamos lá. Primeiro, o petróleo que a gente produz é pesado e as nossas refinarias não dão conta. O pré-sal, ele produz petróleo pesado, denso, de difícil refino. As refinarias brasileiras, elas foram construídas décadas atrás para processar o nível de petróleo. A gente nunca atualizou o parque de refino com a velocidade
necessária. Resultado: o Brasil exporta o petróleo bruto e importa de volta o combustível já orgânico, pagando em dólar. É literalmente isso. A gente vende a matéria-prima e compramos o produto imediatamente de volta. Segunda coisa é que faltam refinarias. O Brasil não tem capacidade de refino suficiente para transformar o que produz em gasolina e diesel para consumo interno. Décadas de subinvestimento agravadas pelos desvios da Lava Jato, que desviou bilhões que deveriam ir para novos projetos. Atrasaram tudo isso. A gente teve uma grande reserva descoberta no século XXI e não investiu em refino para provar a verdade. Terceiro, que é o preço seguindo o mercado internacional, e aí o câmbio amplifica. O petróleo é cotado em dólar no mundo todo. Mesmo que o barril tenha saído do fundo do mar aqui, o preço de referência é o do mercado internacional. Quando o barril sobe lá fora, sobe aqui. Quando o dólar sobe, o combustível fica ainda mais caro em reais. É o duplo golpe do emergente. Barril caro, mas câmbio fraco, igual bomba de gasolina nas alturas. Um quarto motivo seria impostos em cima de impostos. Você quer saber quanto você paga no posto que é imposto? Quase metade. Entre eles, ICMS estadual, PIS, COFINS, CID e outros. O Estado leva uma fatia enorme de cada litro. Isso significa que mesmo que a Petrobras não lucrasse nada, o combustível ainda seria caro. O Estado chegou antes de você no posto. Um quinto motivo é a política de interferência que distorce tudo. Eu acho que esse é o mais grave. O governo acaba usando a Petrobras como instrumento de política de preços. Quando o diesel está caro, os caminhoneiros ameaçam parar o Brasil, como em 2018, meu aniversário. O governo pressionou a Petrobras a segurar o preço artificialmente. Aí o que acontece? A conta se acumula. Quando não aguenta mais, explode de uma vez. Em 2018, o Brasil parou. As prateleiras ficaram vazias, o governo cedeu, criou um subsídio de 9,5 bilhões de reais e a Petrobras perdeu 126 bilhões de reais em valor de mercado em dias. Não porque o petróleo sumiu, mas porque o mercado percebe que o Estado pode interferir a qualquer momento e isso tem um preço. Já em 2023, voltou a mudar a política. Saíram da paridade internacional e foram para critérios próprios da empresa, o que na prática abre espaço para decisões políticas planejadas de estratégia empresarial. E quem paga essa conta? O caminhoneiro, que vê o diesel consumir boa parte do que ganha na estrada, o pequeno empresário, que vê o frete subir, aperta a margem e muitas vezes não consegue repassar esse aumento para o cliente sem perder venda, o trabalhador, que vê o dinheiro perder valor, e a família, que vê a cesta básica aumentar toda semana, sem entender por quê. No Brasil, 62% de toda a carga é transportada por caminhão. Tudo em diesel. Então, quando o diesel sobe, o país inteiro sente. Não é exagero dizer que o diesel é um dos principais formadores de inflação no Brasil. E aí, a inflação corrói salário, trava patrimônio e empurra o mundo todo para uma corrida onde quem corre mais rápido só está tentando não ficar para trás. A gente fica bravo com preços no posto, mas o posto é o último elo da corrente. O problema é antes. Petróleo pesado sem refino adequado, importação de taxas em dólar, câmbio volátil, tributação pesada, interferência política em estratégia estatal e décadas de decisões que priorizaram o curto prazo em vez de construir infraestrutura de verdade. Pelo menos no Brasil, né? Já em Cuba. Agora, Dani, como parar de ser refém disso tudo? Bom, bora lá. Tem uma verdade que muita gente não quer ouvir. Dinheiro parado em ambiente ruim vai perdendo força todos os dias. Isso vale para todo mundo. Vale para quem está tentando sair do fundo do poço e vale para quem já construiu patrimônio. Porque não adianta trabalhar, economizar e economizar e economizar se no fim o seu dinheiro continua preso na mesma moeda fraca, exposto a uma inflação absurda e a dependência de um cenário que você não controla. A dica que realmente faz diferença é simples de entender, mas exige disciplina. Proteja parte do que você tem. Tenha uma reserva que não fique toda vulnerável ao mesmo risco. Pense em ativos que protegem o poder de compra, como títulos atrelados à inflação, ouro, moeda forte e investimento fora do Brasil. Pense em diversificação entre países, moedas e classes de ativos. Pense em não depender de uma única economia para proteger o que você construiu. E eu sei que
Depois de ouvir tudo isso, pode parecer que a solução é simples, principalmente no Brasil de hoje, com tantas famílias endividadas, vivendo no limite e fazendo milagre para fechar o mês. Falar em poupar ou investir não é realidade para a maioria das pessoas. Eu entendo isso. Mas proteger o seu dinheiro hoje também é proteger o futuro e o dos seus filhos também. Se você não pode mudar tudo agora, comece com o que der. Comece pequeno, se for preciso, mas comece. Eu falo mais sobre isso e outros assuntos que vão ou não mexer com o seu dinheiro na minha comunidade. O link está na descrição, se você quiser acompanhar. E se você é empresário ou investidor e quer entender como diversificar de verdade, inclusive fora do Brasil, há mais de 21 anos que eu faço isso, escaneia esse QR Code. Se não der para escanear o QR Code, clica no link, fala comigo. Até a próxima.